trazer hoje a Mishnah. No final do Tratado de Tanit diz o seguinte. Mishnah é a origem do Talmud. E lá diz o seguinte, que Rabbi Shimon ben Gamliel dizia que não houveram dias tão felizes para o povo judeu como o dia 15 de Av e o Yom Kippur. Porque nesses dias as moças de Jerusalém tomavam emprestado roupas brancas, uma das outras, e saíam nos campos e bailavam. E elas dançavam em círculo. E aí elas falavam o seguinte para os jovens rapazes que estavam procurando casamento e iam assistir, falavam o seguinte: jovem, erga os olhos e veja não a beleza, porque a beleza é vã. Veja, enxergue a família. Porque Sheker Achen Vehevel Ayofi, isso consta no final do Eshet Chaim, escrito pelo rei Salomão, e logo no final, quando nós recitamos o Eshet Chaim toda sexta-feira à noite, para as nossas esposas, nós vangloriamos as mulheres, e logo no final falamos o seguinte: Sheker Achen, que a beleza ela é vã, ela é mentirosa, Vehevel Ayofi, e a outro tipo de beleza é a toa e shairat Hashem ititalal, uma mulher temerosa a Deus, ela deve ser louvada. Isso nós recitamos toda sexta-feira, e é isso que as mulheres falavam para os jovens. Veja, nós estamos buscando casamento, enxergue na nossa família e foque na família e não na beleza. O porquê delas fazerem justamente nesses dias, no dia 15 de Av e no Yom Kippur, a gente já falou. Tem vários acontecimentos que mostram por que o dia 15 de Av é tão especial. Por exemplo, os mortos cessaram durante a travessia do deserto todos os anos. Alguns homens morriam no dia 9 de Av e no dia 15 de Av do último ano perceberam que não morreriam mais. E no dia 15 de Av foi permitido o casamento entre as tribos. Isso já falamos várias vezes sobre o assunto. O que é mais especial nesse dia é que a lua está cheia, e a lua cheia, depois de um dia como 9 de Av, de tanta tragédia, mostra o povo se reerguendo. Quer dizer, é muito, muito valioso. Mas o foco hoje são nessas moças. O que elas estavam falando para os rapazes? O que quer dizer assim? Elas falavam: vejam, venha me escolha para casar comigo por conta da família. Todas elas falavam isso. Será que todas vinham realmente de boas famílias? Será que todas vinham de grandes sábios ou milionários? Com certeza não. Em um ano explicamos que muitas dessas moças eram moças que estavam tentando casar. Então não necessariamente elas vinham de boa família, porque já há alguns anos tentavam e não conseguiam. Então a gente quer entender o que a Mishnah afirma quando elas se declaravam assim para os jovens: enxerguem a nossa família. E mais ainda, como funciona o Talmud? Para a gente entender a continuação, vale a pena trazer um pouquinho. Já tivemos uma aula sobre o que é a Torá oral, que é o Talmud, também. E depois, ou melhor, no final da destruição do segundo templo, Rabi Yehuda Nassim compilou Mishnayot, que eram as leis da época, o que os sábios falavam, compilou tudo isso. E dali veio a Gemara, quer dizer, os sábios da geração seguinte discutiam essas Mishnayot, que é o plural de Mishnah, e veio aí todo o Talmud, toda a Gemara, o que se estuda fortemente nas Yeshivot. Agora, quando o Rabi Yehuda Nassim compilou essas Mishnayot, ele não pegou todas. Algumas não foram apresentadas para ele, porque todas as Mishnayot eram memórias, estudiosos que lembravam que os seus mestres haviam dito, ele compilou, então nem todas chegaram para ele, e algumas ele não colocou propositalmente, porque achou que não condiziam. Mas no Talmud, na Gemara, assim são trazidas. E na Gemara tem uma braita, que são essas Mishnayot, que não entraram na Mishnah, tem uma braita que diz o seguinte: depois que as moças falaram para os jovens, enxerguem a nossa família, tinham outras frases que eram ditas. Então as moças belas diziam: enxerguem a nossa beleza, porque a mulher é feita para beleza. Hoje em dia, homens também são extremamente vaidosos, mas historicamente sabemos que as mulheres sempre se preocuparam muito mais com a beleza. As moças que vieram de boas famílias falavam: jovem, enxergue a nossa família. E por fim, as moças feias, quer dizer, que não eram muito bem apresentáveis e não vinham de boa família, nem nada disso, falavam:
me escolha em mérito aos céus, Leshem Shamayim, em nome dos céus. 3 categorias, as belas, as de boa família, as jovens, falavam coisas tão curtas, mas que devemos entender o que está por trás disso. Primeiro as belas, falavam, preste atenção na beleza. Peraí, acabamos de falar que a Mishnah diz que elas falavam, não preste atenção na beleza e sim na família, porque a beleza é vã. E de repente a mesma moça fala, não, veja a minha beleza. Como condiz isso? Acabou de falar que não serve. E mais ainda, quando o Talmud traz que as moças belas falavam isso, o Talmud não discorda, o Talmud não vem validar o argumento delas. Então quer dizer que tem sentido. O que está por trás da afirmação das moças belas? As moças de boa família, também não conseguimos entender por quê. Porque a Mishnah já disse que elas falavam, enxerguem a nossa família, de que família viemos, e depois repetiam a mesma coisa. Qual é o sentido nisso? Por que elas queriam pontuar tanto que vieram de boas famílias? E as feias que falavam, olha, me escolha, Leshem Shamayim, em nome dos céus. E mais ainda, elas falavam o seguinte, nos escolha em nome dos céus e nos dê joias. Qual é o significado disso? Em primeiro lugar, por que elas têm que ser escolhidas em nome dos céus? Quer dizer o quê? Que se um rapaz realmente fosse temente a Deus, ele tinha que escolher uma moça menos apresentável, não podia escolher uma mais bela, ou uma de boa família? Qual é o significado dele justamente escolher aquela que é menos atraente? Por que elas tinham essa exclusividade de falar em nome dos céus, por temor aos céus, nos escolha? E que condição é essa que elas colocavam? Contanto que você nos dê joias. Eu sei que eu não sou bonita, mas você deve me escolher em nome dos céus e me dar joias depois. O que significa tudo isso? É muito claro que quando estamos falando da Mishnah, ou do que os nossos sábios falavam, não é apenas um texto, uma historinha. Tem um significado muito profundo por trás disso. Todo relacionamento entre homem e mulher, quando estudamos sobre isso, sabemos que ele se espelha exatamente como no relacionamento entre nós e Deus. Vimos isso, por exemplo, quando estudamos sobre o casamento, como é a Rupá, a ordem de todos os costumes do casamento, vimos que tem tudo a ver com a entrega da Torá quando Deus casou com o povo. Então, sempre que falamos de amor e de relacionamento, temos que conectar com Deus. E talvez, mesmo que nem sempre é fácil, mas dessa vez é muito mais simples conectar com Deus e daí entender para o relacionamento entre homens e mulheres. O que a Mishnah falou? Que as jovens diziam, preste atenção na nossa família, mesmo que sabemos que nem todas vinham de grande estirpe, tinham pedigree, não sei se se fala assim para seres humanos, mas nem todas tinham boas famílias. O que elas estavam falando é no macro, de uma forma muito mais ampla. De que família cada uma delas veio? Cada uma delas veio de Avram e Sará, nossos primeiros patriarcas, Yitzhak e Rivka, os segundos, Yaakov, Rachel e Leá. Quer dizer, elas estavam falando para o jovem, veja, nós, só por conta de sermos do mesmo povo, já vale a pena você nos escolher. Porque temos uma Neshama que vem do mesmo lugar, uma alma que vem da mesma fonte. Então sim, nós temos essa importância. Isso não é algo leviano, quer dizer, óbvio, é do mesmo povo, podemos falar que sim. É uma coisa muito profunda, como estamos vendo no Tânia, de onde que vem a alma. Vimos isso no primeiro capítulo e repetimos depois. Do especial que tem em ser parte desse povo. Claro que todo mundo tem sua importância extrema, todo mundo é importante, mas na questão de casamento, dentro do nosso povo, então isso era algo que as moças usavam para atrair futuros pretendentes. Muitas vezes as pessoas pensam que alguém de boa família é que o pai tem posses, ou o pai é muito famoso, a mãe, o avô. Não tem nada a ver. Temos que olhar muito mais para trás e de uma forma muito mais ampla. Os seres humanos, a gente tem que saber que todos viemos de Adão e todos somos irmãos. E dentro do povo, quem eram os nossos patriarcas? Uma vez, um jovem da Yeshiva estava colocando tefilim, os filactérios, e um rapaz que visivelmente não era nada ortodoxo, não cumpria nada, mas isso é uma coisa que se faz na Yeshiva, pegar judeus na rua e fazer com que eles recitem alguma prece. E aí veio um Hassid de outra linha, quer dizer,
não era Chabad, não gostava do nosso estilo de trazer as pessoas para perto. E ele veio e falou, como você põe Tfilin em um jovem que não lavou as mãos ritualmente de manhã, que não fez nenhuma bênção antes? Então o jovem da Yeshiva falou o seguinte para esse Hassid, calma aí, peraí, deixa eu te falar quem é esse jovem. Ele veio de um grande Rebbe da tua Hassidut, quer dizer, tem os líderes da Hassidut, e ele é descendente da tua Hassidut, de um líder, mas ele saiu do caminho. Então imediatamente aquele Hassid falou, não, neste caso, que bonito que você está aproximando um descendente do meu mestre. E aí o aluno da Yeshiva falou, não, peraí, eu me confundi. Ele não é descendente do mestre da tua Hassidut, ele é descendente de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Quer dizer, a gente nunca pode deixar uma pessoa de lado, porque temos que lembrar da sua fonte. A gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Então, na primeira Mishnah, o que as moças estavam mostrando veja jovem, nós somos do mesmo povo, nós temos os mesmos ideais. Me escolha, não preste atenção na beleza, porque a beleza é vã. E agora a gente vai entrar na Braita, então, que traz a afirmação das moças belas, que elas sim falavam da beleza. Primeiro elas falavam que a beleza é vã, e depois elas afirmavam que eram belas. Eu mandei agora há pouco, no WhatsApp, com o aviso do Shiur, um videozinho do Rebbe, em 1991, a Miss Israel passou no Rebbe, claro, vestida com muito recato, quem quiser pode ver o vídeo, deixa o link depois também, vendo ela indo pedir brachá para o Rebbe de uma forma muito humilde, e o Rebbe fala para ela exatamente isso, Sheker Achem, que a beleza é vã. Claro, a Miss Israel, o forte dela é a beleza, né? E depois o Rebbe explica para ela o seguinte, tem a continuação do versículo, uma mulher temerosa a Deus deve ser louvada. O que quer dizer isso? Quando o rei Salomão escreveu que a mulher bela não é louvada, não é nada, e a mulher que teme a Deus sim o é, que uma mulher bela, quando ela tem temor a Deus, então a beleza dela é uma ferramenta para inspirar mais gente ainda a ter temor a Deus. De certa forma, a beleza física espelha e reflete a beleza espiritual da pessoa. E o Rebbe, inclusive, pediu para que ela divulgasse entre as amigas dela essa mensagem de que muitas vezes se pensa que uma pessoa bela não deve ser apreciada. Claro, com recato, mas existe até uma bênção que se faz quando se vê uma pessoa extremamente bonita. Hoje em dia, beleza e luxúria são extremamente conectados, mas não é verdade. A gente pode reconhecer quando algo é belo e não necessariamente nutrir sentimentos para isso. Então, uma pessoa, um homem, uma mulher, quando ela é bela, ela está refletindo o potencial que ela tem dentro dela. Então, quando essas moças viravam e falavam, preste atenção, jovem, na nossa beleza, ela não está falando exteriormente, ela está falando de como ela é por dentro, o amor que ela tem por Deus. Uma pessoa bela, no serviço divino, representa uma pessoa que se esforçou para amar Deus, no sentido de estudar, ela meditou. Então, isso é uma verdadeira beleza, uma beleza conquistada. Elas falavam para o jovem, me escolha, porque eu realmente conquistei uma beleza, eu conquistei o meu amor para Deus. Então não é contraditório com falar que a beleza é vã, porque claro, estamos falando de uma pessoa que foca na beleza física somente. Depois vinham as moças que falavam, preste atenção na família. Por que elas repetiam isso? Porque dessa vez a gente não está falando no macro. Nós somos descendentes de Abraham, Isaac e Jacob, nós dois, então me escolha. Ela está falando dessa vez da família próxima dela. Preste atenção na minha família. Por quê? Porque eu venho de uma boa família, quer dizer, uma família que tem princípios e tem moral. E eles me educaram nisso. Então a verdade é que o amor a Deus que eu tenho, diferentemente da Bela, que foi atrás, ela fala, não, eu recebi isso dos meus pais. Tradition. Eu aprendi na minha casa e com os meus mestres, família não necessariamente é somente pai, mãe, avô e avó, mas também os professores e mestres. Eu aprendi com eles como se teme a Deus. Então eu tenho isso dentro de mim naturalmente, porque minha vida toda eu vi isso. Então case comigo, porque é garantia de que eu tenho amor a Deus. E as feias? O que são as feias? Elas falam
o seguinte: case comigo por temor aos céus e nos dê joias. As feias representam pessoas que não exterioram nada, nem um amor conquistado, quer dizer, não foram atrás de mitzvot, de boas ações, de nada, nem um amor natural, mas elas falam: case por temor a Deus, saiba que Deus também colocou dentro de nós uma faísca divina. Só que nós, por circunstâncias alheias, não conseguimos revelar isso. E acontece muito. Quantas pessoas boas tem por aí no mundo que simplesmente não tiveram chance de mostrar sua bondade, porque cresceram em lares sofridos, muitas vezes órfãos. Existem órfãos, Deus os livre, que o pai ou a mãe ou ambos não estão mais no mundo. Existem órfãos de pais vivos, que são aquelas crianças, aqueles jovens que não tem ninguém prestando atenção neles. Hoje em dia, com o celular, é uma doença que se apresenta muito mais, e com carreira também é uma doença, quando a carreira vem acima de absolutamente tudo, até mesmo da família. Então, essas jovens feias falavam: olha, por temor aos céus, acredite, nós temos potencial, não tivemos chance de revelar, e daqui a gente pode ver a importância de dar chance para cada um, abrir, proporcionar para que a pessoa mostre o seu potencial. E essas são as joias que elas pediram, não era pulseira, brinco e colar. O que elas estão pedindo, a joia é um empurrãozinho. Mostre, nos indique o caminho para mostrar quem nós somos. E temos uma história muito clara na Torá e muito bela disso, que é com o grande Rabi Akiva, um dos maiores mestres que já tivemos. Mais de 24 mil alunos ele teve. E ainda assim, até os 40 anos ele não sabia nada. Ele era um tolo, não sabia nem ler, nem o alfabeto ele sabia. E aí tinha a Rachel, que era a filha do seu patrão. E a Rachel viu o potencial de Akiva naquela época, não era Rabi, não era Rabino. E ela viu como ele poderia estudar a Torá. E ela falou para ele: se eu casar com você, você vai estudar a Torá? E ele prometeu que sim. E por conta disso ela foi expulsa da casa do pai. E ainda assim ele se tornou um dos nossos maiores sábios. Quer dizer, alguém acreditou nele, alguém deu a mão para ele e falou: vamos juntos. E ele se tornou o que ele realmente podia ser. Isso é uma joia. Uma joia é você falar para a pessoa: eu acredito em você. Eu sei que você pode muito mais. Se aconteceu com o Rabi Akiva, aos 40 anos ele se tornou... Não, aos 40 anos ele não se tornou o maior sábio. Ele foi em escola de crianças para aprender o alfabeto. E daí ele se tornou um gigante. Então, claro, podemos olhar para pessoas que ainda não revelaram o que eles realmente são, inspirar eles a serem pessoas melhores. O Talmud conta uma outra historinha. Uma vez, um jovem viu uma moça que estava interessada nele, só que essa moça era muito feia. Então, o jovem falou: de jeito nenhum, eu nunca vou casar com ela, como um juramento, algo muito grave. Rabi Ishmael escutou isso, então ele chegou para aquela moça que não tinha família, não tinha nada, falou: vem na minha casa, e pediu para a esposa que tratasse bem dessa moça, e vestiu ela, e etc., nutriu ela. E depois de um tempo, Rabi Ishmael apresentou essa moça para o jovem e falou: você casaria com ela? E ele, sem reconhecer que era aquela com a qual ele tinha jurado que não casaria, falou: claro que sim, é belíssima. E aí Rabi Ishmael chorou, olhou para os céus e falou: veja, ele entendeu a mensagem daquilo, falou para Deus: veja o teu povo, se eles são feios, nós somos as esposas de Deus, se nós somos feios é por conta do exílio, é porque ninguém cuidou da gente, mas na verdade somos todos belos. Então a feia, e é péssimo falar assim, imagina falar uma pessoa feia, não se faz isso. Mas uma pessoa que não demonstra qualidade absolutamente nenhuma, nós sabemos, ela tem um potencial lá. Tem que alguém ir e ajudar ela a encontrar. O Rebbe de Lubavitch, sempre fez questão de mostrar como não se põe uma etiqueta nas pessoas. Ele falava: etiqueta é para roupa, ou para garrafas, né, labels. Não, você não caracteriza alguém: não, ele não presta, ele é feio, ele não serve para nada. Isso não existe. Isso não existe. Quando alguém chegava para o Rebbe e falava: eu conheci um Hiloni. Hiloni quer dizer alguém não religioso. Vem de Hol, que seria profano. Então alguém que não é religioso. O Rebbe falava: como que você fala assim de outro judeu? Que direito você tem? Então, o Rebbe mostrava isso, de você realmente acreditar no potencial de cada um. E o potencial de cada um é maravilhoso. Não importa quem você seja, você tem forças de fazer, de mudar o mundo, de criar o que for.
tem que revelar isso. Tem que ter alguém que fala, olha, você pode. De forma, então, agora mais ampla, nosso povo é a mesma coisa. Se o povo tem gente que não cumpre, que não se conecta com Deus, que não quer saber de Deus, não é culpa dessa pessoa. Olha a época que nós vivemos, com acesso absurdo a todo tipo de informação. Cada vez pior e cada vez mais descarado. Então como eu posso julgar e enquadrar, categorizar alguém que não se aproxima, que não curte Torá, nada disso? A culpa não é dele, é da situação. Assim como uma mulher feia, a culpa não é dela. E hoje em dia a gente também sabe, com o avanço de tecnologia e maquiagens também, mais e mais as pessoas conseguem se transformar e revelar que na verdade elas são muito, muito bonitas. História um pouquinho mais emocionante, para a gente ver como na verdade ninguém é descartável, ninguém está longe. Na verdade é que todo mundo tem Deus dentro dele. Nova York tinha uma família, era pai, mãe e filha. Quando a filha era adolescente, a mãe faleceu. Deus nos livre quando isso acontece, a gente sabe que marca muito e causa traumas. Então essa jovem, chamada Shulamit, quando ela tinha 17 anos, ela virou para o pai e falou, eu vou para a Índia. Quero ir embora daqui. Eles eram religiosos, se a gente pode usar essa palavra. E eu não quero mais saber de judaísmo. Eu quero agora ir, eu conheci o budismo, quero ser budista. E o pai implorou para ela, falou, não faça isso, você vai negar toda a herança judaica, por favor, fique. Mas ela estava convencida. E ele usou outro argumento, e se tua mãe estivesse aqui, será que você faria isso? Mas nada tirou ela da decisão dela. Então quando ela pegou a mala e estava saindo de casa, o pai falou, se é assim, vai embora, eu nunca mais quero saber de você. Você não é mais minha filha. Que não chacoalhou ela um pouco, ela virou, pai, me perdoa, mas é o que eu quero, mas sabe, não corta relações. O pai foi irredutível, falou, se você for embora, acabou. Tá bom. Ela também era teimosa e tinha a vontade dela, ela foi para a Índia. Depois de uns 6, 7 meses, ela se acalmou um pouco, sabe, começa a bater um pouco de saudades. Então ela mandava carta para o pai, escrevia, ligava e ninguém respondia. Ela viu que o pai deveria estar muito, muito chateado com ela. Tá bom. Ela foi aproveitando a vida lá, conhecendo e curtindo, e se juntando às idolatrias que tem lá. E aproximadamente 3 anos depois, ela já estava morando na Índia, ela encontrou uma amiga, velha data, uma amiga que estava fazendo turismo. Elas se abraçaram, como que tá? E nisso a amiga fala para ela, para Shulamit, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu com teu pai. Aí Shulamit fala, como? Que aconteceu com meu pai? Você não sabe? A amiga falou. 6 meses depois que você foi embora, ele estava sentindo muita dor, sabe? De você ter ido embora, se afastado, escolhido um caminho que não condiz para um judeu. E essa dor foi tanta que 6 meses depois ele faleceu. A Shulamit entendeu porque que o pai nunca atendia, não respondia carta nenhuma. Ela começou a chorar. Ela ficou desesperada. Foi uma notícia que pegou ela muito de surpresa. Ela começou a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Realmente idolatria? Que tolice, que bobagem. E ela chorava, até que ela viu que tudo que ela fez na Índia foi de certa forma para compensar a perda da mãe, para se mostrar rebelde, que não é justo que Deus levou a mãe embora. E ela se arrependeu. Naquele momento ela falou, não é possível, como eu me afastei tanto das minhas origens. Então ela voltou para a casa dela na Índia, falou com quem ela compartilhava a casa, acabou para mim, não quero mais saber dessas tolices, e foi para Israel. Primeira coisa que ela fez em Israel é ir para o Kotel HaMaravi, o Muro das Lamentações, de onde a Shekhinah, a divindade, nunca sai. E ela foi chorando e molhava as pedras do muro de tantas lágrimas. E desesperada, falando, Hashem, por favor, eu quero que meu pai me perdoe, como eu faço isso? E nisso, uma mulher que estava do lado, viu ela chorando tanto,
Falou, não, o que aconteceu? Posso te ajudar? E ela contou a história, que se afastou da casa e foi para a Índia e o pai faleceu. Então essa mulher falou, por que você não escreve? Lá no Kotel, isso não é um costume de todos, eu não conheço a origem desse costume, mas muitos escrevem papeizinhos e colocam nas fendas do Muro da Lamentação. Muro das Lamentações, perdão. E ela falou, escreve, um papel, uma caneta e coloca no muro. Então ela escreveu a história dela como ela pôde naquele papelzinho e dobrou, colocou no muro, mas caiu o papel, sabe? Tem tanto papel lá que deve ser difícil encaixar. E ela tentou de novo e caía. Ela sentia que Deus não queria receber a mensagem dela. Então ela pegou uma cadeira e foi meio perto de onde é Mechitzá, divisória entre homens e mulheres. Pegou uma cadeira, subiu, encaixou o papel dela e conseguiu. Mas o papel do lado caiu, né? Ela afastou um pouquinho, caiu o papel. Então ela se abaixou para pegar o papel que caiu, para recolocar. E aí, de relance, ela leu Shulamit, o nome dela. Que estranho. Não se deve fazer isso, mas na curiosidade ela abriu, desdobrou o papel e começou a ler. E era a letra do pai dela. E estava escrito o seguinte: Hashem, por favor, ajuda minha filha, Shulamit, que fazem 2 meses ela se afastou da nossa casa, se afastou do caminho, mas ajuda ela a reencontrar o caminho de Hashem. Eu não sei onde ela está, mas se eu pudesse, eu diria para ela que eu perdoo ela. A verdade é que não existem pessoas feias. Existem pessoas que não têm joias. Existem pessoas que não tiveram a oportunidade de mostrar o que elas têm por dentro. Isso cabe a cada um de nós. Cada um de nós tem a missão de mostrar o caminho para quem está perdido. Existe um caminho só, que é Hashem Echad, é um Deus único. E tem muita gente nesse mundo que precisa de um guia que mostre que existe só um Deus. E todas, para quem não é judeu, as 7 leis universais, Sheva Mitzvot Bnei Noach, para quem é judeu tem um pouquinho mais para cumprir, mas a verdade é que a pessoa pode se afastar de Deus. Deus nunca se afasta da pessoa. Possamos revelar isso em todos, em nós mesmos, por que não? E aproveitar o dia 15 de Av, que é um dia do amor, que é um dia de conexão, e reconectarmos com Hashem, e que possamos mostrar isso, sermos belos de boas famílias para todos e para Deus. Possamos então, com isso, revelar a divindade no mundo e imediatamente merecermos a vinda de Mashiach Tzidkeinu brevemente em nossos dias.